Oiê, eu sou a Verônica Oliveira e esse é mais um episódio do Papo que Rende, um podcast exclusivo do Terra. E hoje a gente tá aqui com a Simone Nascimento. Vou até pegar, ó. Vocês sabem quando eu pego o tablet é porque tem bastante informação. A Simone Nascimento ela é médica formada na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é conselheira do movimento Mente em Foco de Saúde Mental do Pacto Global da ONU. E também ela é mentora do Mentorella. E aí, essa parte eu posso falar que eu manjo, porque eu faço parte do, do grupo da Bit2Mami. E a gente eu já resgatei ali, falar, me ajude. Então, como é que você tá, Simone? Tudo bem, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, e a Lu, Pioto. Gente, eu tô sentindo que no papo de hoje, Ixi, hoje vai assim, render. vai render e assim, você já tá com aquela listinha de resoluções do ano novo, vida nova? Pelos 5 minutos que a gente conversou aqui antes, eu já tô pronta pra mudar. Eu acho que eu vou, acho que agora vai. Acho que a doutora Simone vai ajudar a gente nessa missão. A hora é agora, gente. Não perde o bonde, não. Eu já queria começar com uma questão que é clássica para todas nós aqui. Pô, eu tenho 42 anos. A primeira vez que eu fui atendida por uma médica negra foi agora no meu parto, da Olivia. A Olivia tem 2 anos. Eu até então nunca tinha sido atendida na minha vida por uma médica negra. E recentemente eu fui procurar uma médica especializada em cirurgia plástica que fosse uma mulher preta. Não tem. Em São Paulo não tem. Eu descobri uma no Rio de Janeiro. Eu tô um pouco chocada. Então, você já foi atendida por uma médica negra ao longo da vida? Não. Não. Na verdade, agora eu sou porque eu tenho as minhas amigas, né? Eu tenho hoje um grupo que tem mais de 300 médicas negras, um grupo de WhatsApp, que é gente do Brasil inteiro, então a gente recorre muito umas às outras pro cuidado, assim, pro nosso cuidado. Mas tem uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina de 2020 que dá conta de que só 3% dos médicos brasileiros é negro. Então, a chance de você esbarrar com um é infinitamente pequena. E isso tudo é por causa dos acessos, né? O acesso à faculdade de medicina, ele é muito difícil. Ele é difícil porque se você vai para a faculdade privada, ela tem um custo extremamente elevado, muito, muito elevado, e a concorrência nas faculdades públicas, ela acaba privilegiando quem teve acesso a uma educação de muita qualidade, mas muita mesmo, assim, e possibilidade de fazer 1, 2, 3 anos de cursinho, porque dificilmente se passa no primeiro vestibular. Então, tudo isso vai fazendo um funil e dizendo quem é que vai chegar lá. E é uma Prova, na faculdade lista de aprovados. integral, né? Integral. São muitos anos, você não pode trabalhar 6 esse período. anos, manhã e tarde, depois começa a ter plantão noturno, final de semana, porque começam os estágios, você começa a participar mesmo da parte prática, indo para o hospital, indo para o posto, acaba aumentando ainda mais a carga horária. Então, ainda tem isso a se considerar, porque se você não tem quem te banque, como que você vai se comprometer por 6 anos com algo que te exige o tempo integral, inclusive as suas horas de sono? Nossa, gente, eu vou até puxar o depoimento. A Verô falou que em 40 anos eu também nunca tinha, eu tô com 38, nunca tinha sido atendida. E aí eu tenho uma filha de 2 anos e meio, a mesma idade da filha da Verô, mais nova. E aí foi intencional quando eu tava grávida, que eu falei, não, eu quero ter médicos negros que me atendam. Eu já tinha a minha obstetra, então ela era branca. Mas eu falei, a partir da Serena, né, minha filha, vai mudar. Então, a pediatra dela, que daí eu descobri que acho que é a única de São Paulo, assim, da cidade, né, e eu, bom, mas vai ser. E aí é longe. E aí, você tem que falar, cara, eu vou comprar essa briga. Assim, eu vou buscar quais são, 3%? Tá bom, mas assim, eu vou ir atrás dessas pessoas, desses médicos. É eles que eu quero colocar o dinheiro do meu reembolso do plano de saúde na mão desses médicos, você tá entendendo? E quero que a minha filha e eu tenhamos contato e sabe, até porque temos particularidades também. Exatamente, eu ia comentar sobre isso porque eu já tive 2 partos anteriores e em um eu não tive anestesia e no outro
Era uma médica totalmente cesarista que não queria conversar sobre a possibilidade do parto normal. Escolheu a data conveniente para ela, porque tinha um feriado no meio do caminho. Então foi todo um processo esquisito. E aí eu pensei, uma mulher preta jamais me deixaria sem anestesia, propositalmente. Então, e aí são particularidades que outras pessoas não entendem. Então, eu não me lembro de onde veio isso, mas tem um estudo que comprova, né, que as mulheres negras recebem menos anestesia, sim. E tem uma outra coisa também. Seu filho crescer se vendo num outro lugar que não seja de servir, tem um impacto muito grande na construção da autoestima dele. Assim. É outra coisa. Né? Que você vai para a escola, quem está servindo, quem está limpando o chão, quem está na cantina. Você vai na rua, quem está limpando a rua. E aí você começa a trazer para a vida dessas crianças profissionais negros que puderam fazer escolhas e chegar em outros lugares. Isso não é sobre nenhuma profissão ser menor, é sobre possibilidades. É sobre não ser restrita a uma história contada, a uma história previamente designada para você. Só que quando você cresce sem nenhuma referência, é muito mais difícil de você se ver. Seu filho, tipo, nasceu, abriu o olho, é o médico preto que atendeu, gente, a criança já tá ali, já tá acertada. Tipo, tem como, se der ruim, tipo... né? Então, assim, eu acho que tem esse outro lado. Mas, assim, tem muitas estatísticas que falam que existe uma diferença muito grande, inclusive no número no índice de risco de mortalidade de bebês. É uma pesquisa dos Estados Unidos, mas que dá conta de que bebês negros tratados por médicos negros, eles têm um risco muito menor de mortalidade. Caraca. E aí você traz, a gente falando aqui do cenário, que são poucos, 3%, que é difícil primeiro você acessar, depois você permanecer, por ser período integral, etc e tal. Eu queria saber como foi para você, essa trajetória, passar por esse caminho de tantos obstáculos, né? Como você decidiu perseguir esse caminho e como você trilhou? Eu sempre conto que eu queria ser médica ou astronauta. Tipo... só coisa fácil. 2 coisas fáceis, assim, desde muito pequena, assim. E a minha família foi muito estruturada, assim, uma família muito simples, muito humilde, mas muito ali com propósito. Meu pai sempre falava, vocês não vão limpar o chão de ninguém, vocês vão estudar, ninguém vai namorar enquanto não estudar, e ele ficava ali em cima mesmo. Então, isso sempre foi muito estabelecido pra gente, não tinha dúvida de que a gente estudaria. E aí eu queria ser médico astronauta, mas eu não consegui descobrir o caminho pra NASA, assim, tipo a faculdade de medicina era difícil, era, mas era ali, a 250 quilômetros de casa, eu sabia como chegar lá na porta. E foi aí que eu acabei indo pra medicina. E eu vou te falar que, assim, eu olhando para trás hoje, eu reconheço, tipo, assim, muitas violências, muitas. Mas naquela época, eu acho que o meu corpo e o meu cérebro, eles conseguiram fazer uma blindagem para que eu conseguisse atravessar aquilo ali. Porque eu acho que eu não estava tão fortalecida. Se eu enxergasse o que eu enxergo hoje, eu não teria resistido. Então, gente, eu só fui. Não, sabe, não olhei para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, assim, tipo, só fui. Quando eu me formei, que eu vim para São Paulo, que eu comecei a trabalhar, passou uns 3 anos, aí a casa caiu. Porque aí eu pude parar e começar a revisitar a minha história da faculdade, e aí eu percebi, sabe aquele momento que você fala, queria desver. E eu acho que foi a partir daí que eu comecei a pensar, porque eu acho que eu nunca tinha pensado assim, tipo, por que só eu? Porque era só eu. Sei lá, tinha mais uma menina e um menino, talvez, na faculdade inteira, 12 períodos. E assim, mas só depois que eu pensei, por que só eu? Né? 50% da população brasileira é preta ou parda. Mais de 50%. 56%, né? 56%. Por que só eu? Acho que isso encaixa com uma pergunta que eu tava pensando aqui. Eu nunca manjo de estatística ou de decorar números. No meu laudo
da neuropsicóloga, todas as análises estão ou na média ou acima da média. Da média. A única que tá abaixo é a de números. Então eu falei, eu já aceitei esse fato. Não... Já sabia. Eu já sabia. Mas o Brasil é o país com o maior número de diagnósticos de transtorno de ansiedade generalizada. Isso, segundo lugar em depressão. Como é que uma médica preta que trabalha com isso aguenta? Pois é. E é engraçado que eu não trabalho com a doença, né? Eu trabalho com saúde mental corporativa, que é você chegar antes, tentar evitar que as pessoas adoeçam, fazer ações de promoção, de letramento em saúde, de educação em saúde, de conscientização para que as pessoas não morram por um salário. Mas, assim, eu olho, quando eu entro numa empresa, numa organização, é muito nítido que as pessoas adoecem de formas diferentes. Elas nascem, vivem e adoecem de formas diferentes. Então, você pega grupos minorizados, e entre eles as pessoas racializadas, elas têm um índice de adoecimento muito maior. Tipo, os índices de suicídio, por exemplo, entre os jovens negros, é 60% maior do que entre os jovens brancos. Né? Os índices de transtorno de depressão e ansiedade também são maiores, e mesmo quando você pega em alguma faixa da população que ele é menor, nos grupos, alguma doença, transtorno psiquiátrico, por exemplo, que é menor, os grupos minorizados, eles adoecem de forma mais grave, de mais difícil controle, até pelo acesso mais difícil a recursos de tratamento, de diagnóstico, medicamentos que alguns são bem caros. Então, a gente tem aí hoje um adoecimento da população brasileira de modo geral, e quando você faz um recorte racial, você tem números estarrecedores, assim. E aí eu fico ali tentando, gente, não vamos adoecer, não, pelo amor de Deus, vem cá, vamos conversar. E hoje eu me sinto muito... tem um termo que a gente usa em saúde mental, que é em saúde... prevenção de saúde, que é a autoeficácia. Que é quando você sente que você é capaz de fazer algo. E hoje eu me sinto muito autoeficaz, assim, de conseguir chegar nas pessoas e falar, olha, você se sente assim, é por isso, por isso, por isso. Sua psique, sua autoestima, ela foi construída em cima dessas bases. E aí é por isso que você hiperreage, é por isso que às vezes você se cala, é por isso que às vezes o peito dói mais. E o que dá para fazer para conseguir ir enfrentando essas coisas. Então, assim, é muito bom estar desse lado, não do lado que as pessoas já estão doentes, sabe? Tá do lado que você consegue falar para elas, não, vem cá, tem jeito. Você tá assim, é por causa disso, e tem jeito. Mas é estarrecedor, assim, é bem... E aí o jeito... A gente quer receita. O jeito, imagino, né, que passe por terapia, autoconhecimento, enfim... atividade física, exato, passa pra gente é basicamente isso, autoconhecimento é o primeiro passo, assim, e é muito difícil. Parece que, é autoconhecimento, vou dar uma olhada em quem eu sou. Gente, ninguém quer ver. Ninguém é horrível! Ninguém quer ver, sério, assim, você arranca o celular da nossa mão, hoje você começa a ter que olhar pra dentro, você já começa a dar taquicardia, várias coisas, ninguém quer ver. Então, o autoconhecimento, para mim, é um dos passos mais importantes, porque a partir dali você vai conseguir entender quem você é, o que te formou, o que te moldou, o que faz você reagir, o que te acalenta, onde você busca refúgio. E sem isso, não tem como você construir saúde mental, né? E aí vem cuidar do corpo, assim, atividade física é fundamental. Em algumas faixas etárias, consegue ser mais eficaz até do que medicamento, por exemplo, do que alguns medicamentos. Isso me lembrou aquele meme que o médico fala, calma, o que você tem é possível de resolver. Você precisa se alimentar bem e fazer exercício. Aí o paciente, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus. Porque a gente sabe que algumas dessas coisas, elas são difíceis, de fato, para uma parcela da população. Então, e para mim isso foi muito latente quando eu estava no telemarketing e o médico falou exatamente isso. Você tem que dormir 8 horas, meditar, fazer exercícios, comer bem. Amado, eu tenho 80 conto para passar o mês. Como é que eu vou dormir direito? Eu não ia conseguir. Então, é todo um processo que passa por muitas coisas. A saúde financeira, para mim, é um dos maiores empecilhos para que a pessoa consiga trabalhar os pontos acessíveis a ela para melhorar a saúde mental. Porque, na verdade, assim, tudo que eu vou falar aqui, cuidar da alimentação,
é acessível para todo mundo que come. Eu não vou falar isso para uma pessoa que está em situação de rua, porque ali ela vai comer o que ela consegue Sim. no dia a dia, quando ela consegue. Mas para todo mundo que está se alimentando, você consegue fazer algumas trocas, mesmo que você não consiga trocar tudo, porque comer porcaria às vezes é mais barato do que comer, sabe? Sim. Né? Demanda tempo, demanda, tipo, as coisas são perecíveis, mas ainda assim, é possível. Dormir, é possível. Não precisa ser, 7 horas a gente já abraça, assim, fala, tá, vem cá, tá tudo bem. Atividade física também é possível, porque você pode abrir aqui, você abre tem um monte de aplicativo gratuito que você faz anos de atividade física sem repetir um único exercício na sua casa, sem precisar de peso, máquinas. Relacionamento, que é um outro fator preponderante de saúde mental, que é você cuidar dos seus relacionamentos e das suas conexões, também é de graça, né? E evitar álcool em excesso e drogas lícitas e ilícitas. Tudo isso é possível da pessoa manejar. Eu não falei nada aqui que custa, por exemplo, uma receita de R$300. Mas se você não sabe como que você vai pagar sua luz, você não dorme, você não consegue pensar em escolhas alimentares, você tende a se compensar do jeito que der, e é o pacote de bolacha de R$2, cheio de açúcar e conservante, que vai fazer esse acalento para você. Você não quer ver ninguém, porque às vezes a sua situação te faz se sentir até constrangido. Então você não quer ver as pessoas. Então, assim, a saúde financeira é fundamental. E aí a gente entra. Quem são as pessoas que estão na base da pirâmide lutando Pela sobrevivência. pelo boleto do dia seguinte? Quem é a maior população na base de todas as pirâmides que você quiser montar aqui na mesa? População negra. E aí fica mais difícil a gente trabalhar, a gente tenta, né? Vai contornando ali, até porque é meio um ciclo vicioso, porque se você não dorme, você não consegue pensar em saídas, você fica atormentado, atordoado. Se você não põe seu corpo para produzir endorfina, para produzir dopamina, serotonina, todos os hormônios que são produzidos na atividade física, você não consegue pensar em saídas. Então, e aí você fica ali, girando, sabe, o ratinho na rodinha? Você gira em torno dos boletos, os boletos te perturbam, você não consegue pensar em saídas, você não se cuida, e aí você só fica ali naquela roda, assim. Mas eu sempre tento trazer, tipo, falo, vamos tentar trabalhar pelo menos um pilar aqui, que é a medicina do estilo de vida, que é hoje minha área de atuação, como médica mesmo, fora da saúde mental corporativa, trabalha esses 6 pilares que eu falei aqui agora. E quando eu tive contato, eu falei, cara, é a solução para o nosso povo. Porque não tem nada assim, tipo, não tem nada caro, exceto o que o dinheiro não pode comprar. Que é sua tranquilidade para dormir, sua segurança. Mas a gente vai trabalhando. Eu estou muito esperançosa de que é um caminho mesmo para a gente conseguir melhorar a saúde mental e a saúde física da população precarizada no Brasil, da qual a maior parte é negra, né? E com relação ao desconhecimento sobre problemas de saúde mental, como você acha que a gente consegue ultrapassar essas barreiras? Porque eu fiquei internada em 2016 numa clínica psiquiátrica e, em conversa com as outras pacientes, o que eu percebia é que os familiares, no geral, tratam essas pessoas ou com violência física ou com religião. É impressionante. Então, a pessoa bipolar. Minha mãe, quando eu tinha crise, me batia. Então, me trancava. Então, eram histórias de... minha mãe me amarrava na cama. Ou então, me levava para a igreja. Porque é assim que eu ia resolver. Então, você chegava lá e tinha uma mulher adulta falando, agora que eu sou casada, meu marido me trouxe para uma clínica para eu ter acesso a um médico. Mas até então, eu sempre fui tratada ou com violência ou com religião. Como a gente consegue passar dessa fase, dessa etapa da gente conseguir, porque eu já ouvi muito também, você nunca pensou em ir numa igreja? Então eu falava, tá, mas posso ir, não vai ser isso que vai resolver, mas posso ir. Da gente trazer essa consciência para as pessoas de que problemas de saúde mental existem tanto quanto dor de barriga. Exato, né?
Existe uma dificuldade muito grande em entender a saúde mental como parte da saúde, assim. E é parte, até pela definição da OMS. É um conjunto, é saúde mental, saúde física, bem-estar emocional, tá tudo ali. Se faltar um deles, você pode ter saúde física de todo, você não é uma pessoa saudável. Mas existe essa dificuldade e é muito pela falta de informação. Mas, assim, eu não vejo hoje progressos, por exemplo, de onde deveria vir, que é, por exemplo, do poder público, para que isso fosse uma coisa ensinada nas escolas, por exemplo. O letramento emocional, ele tinha que vir da base, para que as pessoas soubessem se reconhecer quando doentes e reconhecer as outras, né? Mas como isso eu não vejo, é isso, é o que a gente está fazendo aqui. Falando o tempo todo. Eu falo, gente, às vezes eu fico semanas monotemática, eu só falo disso. As pessoas têm que me ouvir, eu não quero nem saber. Porque é educando a população, e essa educação eu acho que vai ter que vir de, sabe, da micropolítica, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. É o que a gente faz em busca de mudança. É falando. Hablando sempre. É porque a gente também aprende muito a esconder o que a gente sente. Então, não fala, pode ser ruim pra você falar no trabalho que você tá sofrendo, ou que você vai ser visto como um mau profissional se você apontar que está tendo problemas de saúde mental. Então, se você já tem essa visão, e eu me lembro isso, inclusive, na clínica, tinha muitas profissionais que trabalham numa exaustão absurda. Então, eram operadoras de telemarketing, professoras e enfermeiras. A grande maioria. Então, são escalas de trabalho horrorosas, as enfermeiras. Aí, teve uma que falava, eu fazia turnos de 24 horas, tecnicamente, o outro dia eu tinha que folgar por 24 horas. Se outra falta, eu dobrava. Falei, mas como que você trabalha 2 dias seguidos sem dormir? Ela, então. Fora as que têm 2 empregos, né? Que nem existe previsão de folga, porque elas saem de um, vão pro outro, saem de um, vão pro outro. E existe a psicofobia, né? Que é o preconceito muito grande em relação às pessoas que têm qualquer tipo de transtorno mental. Então, as pessoas, elas já sabem, desde pequenas, que elas não podem falar. Socialmente não é aceito. E eu vejo que mesmo em alguns lugares bem progressistas do ponto de vista de cuidar das pessoas, de cuidar dos colaboradores, de cuidar de todo mundo, de oferecer plataformas, as pessoas ainda não se sentem tão seguras para abrir algumas coisas você já consegue falar. Burnout, por exemplo, já pode falar, tá tudo bem. Sabe? Mas se você tem um transtorno bipolar ou uma esquizofrenia, você não fala. As pessoas não se sentem seguras ainda de falar. E isso só vai mudar quando a gente se educar para aceitar que é a mesma coisa de hipertensão e diabetes. Então, na clínica a gente falava, uma menina falou, será que isso fica registrado em algum lugar? Porque senão não vou ser contratada nunca mais. Pois é. Então, a gente já tem esse medo dentro da gente de que se eu souberem que eu tenho algo... E eu também nunca tinha visto uma pessoa esquizofrênica. E aí eu não sabia o que era. Então foi lá na clínica em que as próprias pacientes estavam contando os sintomas, como ela percebia o mundo. A menina falou, eu sei quando eu tô em crise. Então não é uma coisa, eu falava, mas é do nada? Ela, não é. Mas ao mesmo tempo, ela não consigo controlar. E aí ela foi internada porque ela tinha quebrado a sala de espera da clínica do INSS. E aí, porque o médico tava demorando, e aí ela teve uma crise... E aí tiraram ela de lá e colocaram na clínica. E eu falei, mas você consegue entender? Ela falou, eu entendo perfeitamente. Eu só não consigo me controlar. Então, eu não fazia a menor ideia desse tipo de sentimento da pessoa, de como funciona na cabeça dela. E provavelmente nem ninguém que estava naquela sala de espera com ela. Exatamente. Porque não existe mesmo letramento em saúde mental. Não existe, é zero, assim. As pessoas não sabem. E aí elas não sabem lidar, elas não sabem identificar, elas não sabem acolher, elas não sabem encaminhar, pedir, ajudar a pessoa a procurar ajuda, pedir socorro. Fica todo mundo muito perdido e a pessoa sozinha. Eu me lembro da minha mãe num momento em que eu tava completamente deprimida. E ela olhou pra mim e falou, o que eu tenho que fazer? Fala que eu vou fazer. Aí eu falei, se você conseguir... Você vai resolver o problema de tanta gente. A gente vai resolver, a gente vai mudar o mundo. Eu não sei. E aí dá uma terceira, porque você vê que a sua família quer te ajudar. Mas aquela coisa é só ficar feliz. Eu não sei fazer isso. Pois é.
Ah, se Então fosse fácil, né? Mas a gente percebe que os familiares sofrem muito junto com a Sofrem gente muito. e a gente não consegue explicar. Então, para mim é muito difícil falar sobre essas questões, porque as pessoas falam: "Ai, lembra quando você tinha depressão?" Aí eu: "Ontem? Né? Hoje de manhã?" Então não é uma coisa que some. E é Não. difícil pra gente falar isso Na verdade, abertamente. você consegue manter sob controle. Em alguns períodos, não é uma linha reta, né? Nossa, É muito exatamente. cíclico e você consegue, se deu bem com o medicamento, tá numa fase mais tranquila da vida, não tem tantos gatilhos ali te despertando, você fica mais em cima. Aí, de repente, vem alguma coisa, e às vezes nem é um acontecimento, não aconteceu nada, a vida tá boa, não aconteceu nada, e Uhum. você acorda com aquela sensação de que tá descendo ladeira abaixo. Eu sempre tenho a impressão de que é como se tivesse um fio que solta. E É, aí desligou alguma coisa dentro da minha é. cabeça e eu não E consigo lidar. Exato. E aí você vai lutar com tudo aquilo até conseguir subir de novo. E Sim. é isso, assim, não existe é muito difícil, não é que não existe, mas Uhum, alguns transtornos mentais não têm mesmo remissão e outros uhum, é bem difícil. Até o controle mesmo da doença, mesmo com medicamento, o índice uhum. de controle bom mesmo é bem pequeno. Você acha que as empresas, elas, quando elas procuram um trabalho como o seu, elas estão preparadas para entender isso? Eu acho que está todo mundo aprendendo, tá? Essa questão da saúde mental, ela vem sendo falada há alguns anos, e a pandemia acabou acelerando em uns 5 a 10 anos tudo que a gente ia fazendo devagarzinho. Uhum, Todo mundo teve que parar e olhar para isso, porque, né? A gente sabe o que foi em uhum. termos de saúde mental e que ainda está sendo. Ainda não Sim. acabou a onda de adoecimento mental da pandemia, ela ainda está aqui, a gente ainda está vivendo. Então eu acho que ninguém sabe. Assim, eu não acho que Uhum, está todo mundo preparado, porque eu acho que é uma coisa que está todo mundo aprendendo. Existe muito boa vontade, porque isso impacta em produtividade, isso impacta em várias coisas. E aí, para mim, não interessa o motivo pelo qual você está trazendo um serviço de saúde mental para a empresa. Interessa que aquilo vai impactar na vida das pessoas. Assim, a maioria, eu acho que não faz ideia mesmo, assim, porque independente do nível socioeconômico, as pessoas não têm mesmo letramento sobre isso. Então, quem chama porque está sentindo que as coisas não estão bem, mas não entende muito bem o que vai funcionar, como que vai ser, o que vai resolver, e chama, tipo, tô desesperado, vamos fazer alguma coisa. Acho que é bem. Óbvio que tem algumas empresas que estão trabalhando aí na antemão do desespero, sabe? Então, antes de, né, Uhum. pensando nisso, o SD veio para trazer isso mais para o uhum. centro, assim, da conversa, mas ainda são poucas. Doutora, como é que tem sido o seu trabalho lá no grupo, né, no movimento Mente e Foco do Pacto Global da ONU, né? O que é esse movimento, primeiro contar para as pessoas, e como é que tem sido esse trabalho lá? Então, o movimento Mente em Foco, ele é um movimento que trabalha a saúde mental das pessoas trabalhadoras. Ele é voltado muito, assim, para a população em geral, mas ele é voltado muito para promoção de saúde para todos. Como o trabalho é uma questão muito central na nossa vida, acaba sendo um foco mesmo de observação. E aí a gente vai trabalhando diretrizes, vai trabalhando aconselhamento, vai trabalhando letramento com as empresas que são signatárias do Pacto Global da ONU, para levar saúde mental para as pessoas que estão ligadas de alguma forma a essa empresa. E aí a gente não é nem só as pessoas trabalhadoras, colaboradoras daquela empresa, porque a gente considera todos os stakeholders, que é todo mundo que está Uhum. relacionado a uma cadeia de produção. Né? Então, quando a gente trabalha uma empresa, a gente vai trabalhar todo mundo porque isso é contagioso, assim. Se a pessoa ela se percebe com mais conhecimento, ela acaba levando isso para outras pessoas, isso afeta o entorno. Então, é basicamente isso, trabalhar diretivas, trabalhar as questões que as empresas trazem, levar propostas de melhora
de segurança psicológica e de saúde mental para as empresas que são signatárias do Pacto Global da ONU. A ideia é chegar a 2030 com 1.000 empresas aí fazendo parte desse movimento. E por que é tão difícil, né? A gente falou aí das situações de escassez de dinheiro, que dificulta a gente de engatar aí um estilo de vida, né? De qualidade de vida. Por que partindo do ponto de equilíbrio financeiro, a saúde financeira tá legal, tô indo bem. Por que ainda assim é tão difícil para as pessoas, né? Tão desafiador a gente adotar esses hábitos saudáveis? Será que é porque a gente quer abraçar todos os pilares ao mesmo tempo que você falou? De repente tem que priorizar? Tem isso. Eu sempre começo com o paciente e falo, então, vamos sentar aqui, a gente usa um instrumento que chama Roda da Vida, que é que você vai dar uma nota para os vários aspectos de saúde da sua vida em torno desses pilares, e aí a pessoa olha para aqui e fala, nossa, eu quero mudar, preciso mudar. E aí ela quer fazer tudo de uma vez, e assim, tipo, não faz nada de atividade física, e ela quer já começar com 150 minutos, que a OMS indica por semana. E eu falo, não, vamos começar com 4 minutos por dia? Isso cabe no seu dia, 4 minutos? 4 minutos, claro que cabe, então. Então, a gente vai começar com 4 minutos por dia. E aí, um dia, seu corpo vai pedir para fazer 8. E aí, nesse dia, você faz 8. Mesmo que você passe 2, 3, 4 semanas fazendo 4 minutos, tá tudo bem. Só de você sair da cadeira, já tem impacto. Só de você se levantar a cada 2 horas, já tem um impacto na sua saúde. Então, eu acho que é muito isso. As pessoas Elas não param para pensar sobre isso, e aí quando elas param, elas querem, não, eu vou Tudo de dormir uma 8 vez. horas, vou fazer 1 hora, vou para academia 3 vezes por semana, 1 hora, nossa, acabou, nunca mais vou comer um torresmo na vida. Não pego mais o celular. Não pego mais o celular, e não é assim, eu acho que assim, dá para escolher 2 pilares, às vezes 3, se você está numa fase da vida não tão turbulenta, e começar a trabalhar mudanças pequenas, assim, para ficar. Porque se você começa, ninguém dá conta, né? Então, para ficar, eu sempre proponho, escolhe 2 pilares, 3, e a gente vai começar coisas pequenas. E eu não quero que você tire nada da sua vida. A gente vai começar a colocar umas coisas boas. Essas coisas boas vão empurrar as coisas ruins. Quando você perceber, já foi, já saiu. Porque eu acho que é só assim, a mudança é uma coisa muito difícil. Assim, a gente é muito resistente a mudar, mesmo quando a gente está numa situação ruim. Mas aquela situação ruim que você tem controle sobre ela. Você conhece, você sabe lidar. Você conhece todo, você sabe onde dói, onde não dói, você sabe onde você busca remédio. E se tudo ficar diferente de um dia para o outro? É o medo do desconhecido. É o medo do desconhecido, mesmo que esse desconhecido possa ser muito melhor do que o que você tem hoje. E eu sempre evito o momento de ir pra academia, por exemplo. E quando eu tô lá, eu adoro. Então, todo dia a mesma luta. Falar, ai, não, eu não acredito que eu tenho que ir de novo. E aí, quando eu tô lá, ai, que bom, foi a musiquinha, faz, tal. Aí sai, sabe que tá bem. Aí, no outro dia, não, velho, de novo. Na ciência da mudança, que faz muito, a gente estuda muito para conseguir ajudar as pessoas a fazer essas transformações, isso chama Dançando com Ambivalência. Que é um nome legal. Não é? Dançando com ambivalência, porque você fica nessa, você sabe, mas você não quer. Aí eu de novo, mas quando eu vou me sinto tão bem, isso é pura ambivalência. Eu tenho um professor de medicina do estilo de vida que ele fala, Luiz, ele fala que a gente é 30% água, 70% ambivalência. Ou o contrário, né? Eu adoro quando o Luiz fala isso, e ele sempre fala, a gente é pura ambivalência, né? Caramba! Eu acho que é um jeito bom de encerrar o nosso papo, porque nosso tempo acabou e já faz um tempo. Eu olhei, fingi que não vi. Eu olhei também, fingi que não vi. Deixa. Eu gostei disso. Aí daqui a pouco o pessoal apaga a luz, assim, fala, gente... Eu gostei disso. Nosso tempo acabou e já faz um tempo. Pra ver... Aqui, ó. Chama ambivalência a produção. Ambivalência. Eu sei que acabou, mas eu quero ficar mais um pouco. Tá tão gostosinho aqui. Mas eu acho que quanto mais a gente sabe sobre a gente, sobre como funciona a nossa cabeça, sobre saber da ambivalência. Agora adorei essa. Vou falar isso todo dia. Igual criança quando aprende uma palavra nova. Gente, a dança da ambivalência, isso aí.
Adoro quando eu aprendo uma coisa nova. E fazer com que a gente entenda mais, e não só a gente. É o que você falou, é o poder público, é a sociedade civil, são as empresas, todo mundo junto, trabalhando a mudança, é assim que as coisas começam a caminhar. Então, não adianta a gente ignorar o fato de que tá aí, a ansiedade tá aí, a depressão tá aí, o TDAH tá aí, e a gente vai ter que lidar com isso do mesmo jeito que a gente pensou, meu pé está doendo, eu preciso resolver isso. Então, Exatamente. vai acontecer aos poucos, e ainda bem que a gente tem você, Ainda bem que a gente tem a gente. ainda bem que a gente tem a gente. Então, muito obrigada, Simone, por Ai, foi uma tudo. delícia. Muito muito bom bom. conversar com vocês. E eu acho que o caminho é esse, a gente falar. Sempre que a gente tiver uma oportunidade, a gente fala e deixa as sementinhas plantadas. Vai chegar uma hora que vai ser possível ignorar. Todo mundo vai ter que olhar para isso. Verdade. E aí é a nossa hora. E muito obrigada a você que acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana. Lembrando que o Papo que Rende é um podcast exclusivo do Terra. Fica disponível no portal e também em todas as plataformas de podcast. Um beijo e até a semana que vem.